Saudações justas. Hoje, no livro 5, trataremos da justiça. E pela representação inicial, em que vemos a deusa Diké enfrentando a deusa Adiquia, a gente já percebe que a justiça pode ser uma virtude diferente das outras. O que nós estávamos vendo até agora é que a virtude era um meio termo entre dois vícios. E aqui nós vemos a própria virtude e o próprio vício, assim como na representação que vai aparecer no capítulo 7 desse livro, de um personagem mitológico, Édipo Rei, matando o próprio pai. Eu achei muito curiosa a semelhança entre essas duas imagens, mas comecemos. Até, bom, a gente vai, antes de fazer uma recapitulação dos livros anteriores, eh, informar vocês que existem dois termos gregos para se referir à justiça, uma é temes e a outra é diké. Aqui o Aristóteles trabalha diké, dikaiosine, tanto uma como outra, tanto diké como dikaiosine podem ser personificações da justiça, mas eh, a temes ela é um parâmetro, uma lei, um costume imposto, enquanto que a diké é uma justiça de uma partilha, de uma divisão. Isso está expresso na origem etimológica dessas palavras. Temes vem do verbo titime, que é colocar. E daí é essa ideia de algo que é imposto, que é algo que você tem que se submeter. Já a diké, como a gente vai ver no capítulo que trata especificamente disso, a origem etimológica da palavra diké diz respeito a uma partilha, algo que é dividido. E em muitos casos elas aparecem como sinônimos, percebam, ó. Então, o costume, o direito, a lei aparecem nas duas significações que estão presentes no dicionário Liddell Scott. Mas vamos fazer uma recapitulação dos 4 livros que nós vimos já até agora. Bom, o livro 1, em que eu coloco aí o aforismo começo é mais do que a metade do todo, nesse livro o Aristóteles ele coloca parâmetros importantes para nós entendermos a ética. Um deles é que a ética não trata-se de um assunto exato. A gente vai perceber algumas imprecisões e ele diz que isso é próprio da arte que nós estamos tratando, no caso, uma arte humana. No livro 3, ele menciona uma ideia de voluntariedade que é muito diferente da que nós vemos agora. E aí a gente diria que Aristóteles está em contradição. A gente precisa entender o contexto do que apareceu no livro 3 diferente do que está no livro 5. E isso ele explica no livro 1, que o assunto em questão não é um assunto exato e que dá margem a interpretações. E aí, nesse livro 1 também, ele encerra com uma reflexão sobre a alma, porque este livro, a ética, ele é adequado para a pessoa que quer entender e melhorar suas condutas, mas também para o legislador. E ele argumenta que o legislador tem que conhecer a alma humana, e lá ele explica um pouco do que ele entende por alma. No livro 2, em que nós vemos ali o esqueleto do que é a virtude, que é o que eu já disse, é o meio termo entre dois vícios. É ali que o Aristóteles explica como nós adquirimos a virtude, se ela é algo inato ou é diferente dos sentidos, porque os sentidos eles existem em potência e uma vez que começamos a usá-los, eles é, passam a existir em ato. A virtude parece isso, mas não é isso. A virtude ela se cria com o hábito, se cria com a disposição de caráter adequada, mas ela não existe de maneira inata como nos sentidos. A diferença é sutil. Nesse livro 2 também, ele explica que nós temos uma predisposição ao vício. Nós temos uma predisposição, no caso da temperança, por exemplo, de buscar mais prazer do que a medida equilibrada. E a gente tem que também usar
todos os atributos naturais para buscarmos a virtude, porque a virtude, segundo ele argumenta, não é contrário à natureza, não é porque nós temos uma tendência natural ao vício que a virtude seria contra a natureza. Até porque, como ele diz nesse mesmo livro, se você jogar 50.000 vezes uma pedra para cima, não vai mudar o fato de quando você solta, ela vai para o solo. A tendência natural dela é ir para o solo. Então, não adianta você querer mudar uma tendência natural. A virtude não é você querer mudar uma tendência natural, é você usar os atributos naturais para desenvolvê-la, lembrando que nós temos aí algumas predisposições. Isso aparece no livro 2. No livro 3, ele trata especificamente da temperança e da coragem, que em algum momento do livro ele diz que são as virtudes viscerais do humano, e ele começa a refletir sobre a voluntariedade e a involuntariedade. Vocês vão ver aqui no livro 5, eu me referindo ao livro 3, porque no livro 3 aparece bastante esses conceitos também. E no livro 4, que foi o anterior a esse, nós vimos as virtudes sutis. Percebam esse segundo aforismo aí que eu, usando ali o conteúdo do livro, eu transformei no aforismo. O virtuosamente veraz sabe omitir o desnecessário. Ou seja, quando ele está refletindo sobre a virtude da veracidade, ele entende que há um certo grau de veracidade que você seria adequado em usar, em fazer, e percebam como é sutil, como é sutil. Até na virtude da veracidade há um grau de veracidade para se chegar. E neste livro 4 ele trata também do que na tradução aparece como liberalidade, mas eu expliquei que um termo que eu acredito que seja melhor seja desprendimento. E agora vamos adentrar ao livro 5 sobre a justiça. Como eu já adiantei, a justiça é uma virtude peculiar, pois não comporta os vícios da carência e do excesso. Nós temos a virtude, a justiça, e nós temos o vício, que é a injustiça. E nós temos um sentido estrito e um sentido lato de justiça, e no sentido lato de justiça, todas as virtudes acabam aparecendo, porque esse sentido lato é o sentido de você respeitar o que é adequado, você respeitar os parâmetros adequados de determinada forma de conduta. Por isso, a justiça é uma espécie de virtude das virtudes. E, apesar de ter esse sentido lato, que a justiça incorpora a essência da felicidade comunitária, ele vai buscar nesse livro também uma reflexão específica sobre a justiça política, ou seja, um sentido estrito de justiça. Na justiça estão compreendidas todas as virtudes, e um aforismo também que nós veremos é: com o poder o homem se revela. É um livro composto de 11 capítulos. Comecemos. Antes de começar, este livro, em diversas ocasiões, o Aristóteles diz: olha, o ato injusto é diferente de ser injusto. Ou seja, uma pessoa pode ter uma disposição de caráter de justiça, ele pode ser uma pessoa virtuosa e ser justo. Eventualmente, em casos particulares, movido por cólera ou paixão, ele pode estar cometendo um ato injusto. E aí eu achei importante fazer essa reflexão genérica, não só sobre o livro 5, mas sobre toda a ética. O que eu entendi agora sobre essa diferença entre ser e estar e a relação com a virtude e com o vício? Tanto na virtude quanto no vício, nós observamos se a atitude foi em relação às pessoas adequadas, no grau adequado, nas circunstâncias adequadas e com a disposição de caráter adequada, certo? Então, de maneira geral, estar vicioso, estar virtuoso em alguma atividade, não ser virtuoso ou ser vicioso em alguma atitude,
diz respeito, então, a atitudes, a situações esporádicas, temporárias. Por isso eu representei com um relógio. Seja temperante, seja você estar temperante ou você estar intemperante, tem a ver com situações que acontecem às vezes. Estar virtuoso e estar em algum ato de vício vai depender se essas circunstâncias, as pessoas, o grau, as ocasiões, a disposição de caráter são estáveis. Se regularmente você está com pessoas que favorecem o seu vício, você tem esse vício. Você é assim. Se regularmente você está com pessoas que favorecem a sua virtude, você é assim. Você tem essa virtude, certo? E também no livro 1 ele comenta que são as mesmas vicissitudes, os mesmos infortúnios que levam as pessoas a serem boas ou más. Então você pode, por exemplo, ser justo. E aí acontece alguns infortúnios, você começa a ter atitudes diferentes do que quando você tinha consolidado o fato de você ser justo. Então aí eu criei aqui o limbo, que são as situações que levam a gente a estar de um jeito ou ser de determinado jeito. E eu representei o ser com uma nota musical, porque quem toca instrumento sabe que se você não continua praticando aquilo que você adquiriu, aquela habilidade que você adquiriu, você perde. Então, para ser virtuoso, você tem que continuamente praticar essas ações, assim como para ter determinado vício, você tem que continuamente praticar. A partir do momento que você deixa de praticar esse vício ou virtude, pode ser que você mude o seu estatuto em relação à questão específica que determina essa virtude, certo? Então, eu fiz essa reflexão porque vocês verão que são muitas vezes que aparece. Bom, mas há uma diferença entre o ato injusto e ser injusto. Há uma diferença entre o ato injusto e ser injusto. Entendendo esse princípio, comecemos. O livro 1 começa com o Aristóteles dizendo que a justiça está relacionada com você praticar ações justas em contextos justos e praticar atos injustos em contextos injustos. E aí eu até selecionei o texto, o trecho em grego, que a gente consegue visualizar quando ele está falando de kaiosine, de kaion, de kaiopragusi, de caia, que são as raízes de justo. E também conseguimos identificar as raízes de injusto, adiquias, adicusi, ádica. Nesse momento, ele faz uma espécie de um apanhado geral do que é justo e injusto, numa explicação um pouco circular. Você não vai conseguir entender o que é justiça falando de ato justo, de pessoas justas, mas ele faz isso somente como um ponto de partida para depois iniciar a sua reflexão. Eu chamo esse capítulo 1 de introdução, porque olha só a reflexão que ele faz. Ora, muitas vezes um estado é reconhecido pelo seu contrário, e não menos frequentemente os estados são reconhecidos pelos sujeitos que os manifestam. Quem não leva muito a sério essa observação do Aristóteles, aí está lendo o livro 5 e fala, poxa, mas o filósofo aqui ele não está explicando o que é justo, ele está explicando o que é injusto. E algumas vezes bom, ele não está explicando o que é justo, ele está falando o que uma pessoa fez. E aí ele está explicando para a gente o princípio que ele está usando. Quando você quer explicar algo, se você explica o contrário, você consegue entender o que é essa questão que você está tentando entender. Se você dá exemplos de pessoas praticando isso, você também consegue. E é exatamente o que ele faz nesse livro. Me chama a atenção o quanto ele faz isso. Nos outros não chamou tanto, mas aqui ele está explicando injustiça para a gente entender o que é justiça. Ele está colocando alguns exemplos de pessoas injustas para a gente entender o que seria uma pessoa justa. E a gente vai observar que para a gente entender justiça e outros termos específicos,
a gente tem que entender as palavras, os conceitos que estão relacionados com essa ideia. No caso de justiça, o sentido lato, o sentido geral, é aquele que respeita as leis, que respeita os parâmetros, porque até em outras virtudes, essa questão está implícita. Então, para você ser temperante, você tem que respeitar as leis humanas, as leis sociais, do quanto buscar um prazer, né? Então, o justo vai estar relacionado com o respeitador de lei no sentido geral e um sentido específico de ser honesto, ser probo. E o injusto de ser desrespeitador de lei e ganancioso. Então, são esses os sentidos que estão relacionados com justiça. E como são termos que podem ser aplicados de forma genérica, ele entende que os termos justo e injusto são um pouco ambíguos. E se justo é ambíguo, injusto vai ser um pouco ambíguo também. Por isso que já no capítulo 1 e 2 ele vai definindo a justiça estrita para ele refletir sobre ela. Chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que a compõem. Então existe a justiça genérica, mas ele quer encontrar essa justiça política. Essa forma de justiça é, portanto, uma virtude completa, porém não em absoluto, e sim em relação ao nosso próximo. Por isso a justiça é muitas vezes considerada a maior das virtudes. Então, outro conceito que está intimamente relacionado com a justiça é você fazer o bem para o outro, você se preocupar com o bem do outro. Quando você é justo, você não está com o escopo voltado somente para você, você tem o escopo voltado para o outro. Por isso, ela pode ser considerada a maior das virtudes. E aqui eu coloquei aqueles aforismos que aparecem no início, também com parte grega, para quem tem curiosidade. Então, na justiça estão compreendidas todas as virtudes, in de dikaiosinen, silebden, passareté, e com o poder o homem se revela, arché andra deixei. Arché é o comando, é o governo, revela o homem. Então, com o poder o homem se revela. E aqui uma representação do sentido lato, o sentido geral de justiça. Então, até em relação ao humor que apareceu no livro 4, a gente tem que usar a justa medida do humor. Se você não respeita a lei do humor, você pode ser injusto consigo mesmo e com os outros no seu uso do humor. Em relação à saúde, se você não respeita os parâmetros adequados de alimentação, você pode fazer mal para você e para outras pessoas. Por exemplo, no caso de uma mulher que está grávida, ela não respeitar as leis, as leis da saúde, ela está desrespeitando a si mesma, ao próprio filho, ao próprio marido. Então percebam que existe esse sentido lato de justiça. Ainda estamos finalizando o capítulo 1. Ora, o pior dos homens é aquele que exerce sua maldade tanto para consigo mesmo como para com seus amigos. O melhor não é o que exerce a virtude para consigo mesmo, mas para com o outro, pois que difícil tarefa é essa. Então, reforçando que a virtude tem, então, a virtude da justiça tem essa relação para com os outros. Então, a relação com o próximo, ele destaca bastante. E aí ele faz uma reflexão final aqui no capítulo 1 para a gente entender o quanto a essência de virtude está relacionado com a justiça e como que a gente diferencia a justiça da virtude. Aí ele encontra um recurso aqui, que é dizer que num sentido, então, político, social, quando é relação com o nosso próximo, a gente chama de justiça, é o nome dessa virtude. Mas a disposição de caráter é a virtude para nós mesmos. Então, em relação ao outro, a gente chama de justiça. Em relação a nós mesmos, a gente diz que é a virtude da justiça. Esse é o recurso que ele encontrou para diferenciar a virtude da justiça.
No capítulo 2 ele se detém no que eu já estou antecipando, da diferença entre o sentido lato, ou seja, o sentido genérico, e o sentido estrito de justiça. O sentido lato é você fazer o que é adequado nas diferentes virtudes, e o vício, claro, o contrário ao que é adequado. No sentido estrito, justiça é honestidade, você ser probo. E ser desonesto é ser ganancioso, preocupar-se com o lucro, com o proveito próprio em detrimento de outras pessoas. Então, esse é o sentido lato e estrito de justiça. E nesse, como consequência desse capítulo e os próximos capítulos, ele entende então que o sentido estrito de justiça é quando nas relações as pessoas tratam de distribuição de bens e você vai ser justo algumas vezes corrigindo algumas distribuições, corrigindo algumas relações. E aí ele coloca que na parte da correção existem ações voluntárias e involuntárias, dentro das involuntárias, assédio moral, dano, furto. Ele não vai tratar especificamente de cada um deles. Ele vai tratar dos princípios da justiça estrita, dos princípios relacionados à distribuição e correção, e vai também fazer uma reflexão sobre os atos voluntários e involuntários, mas ele não vai tratar os pormenores dessas ações específicas de ações injustas sofridas, certo? Embora ele apresente, ele não trata especificamente. Então ele começa tratando da parte estrita da justiça em relação à distribuição. Quais os princípios estão envolvidos com a distribuição? O princípio inicial é a equidade. Se, pois, o injusto é iníquo, o justo é o equitativo. E como o igual é um ponto intermediário, o justo será um meio termo. Esses termos destacados, intermediário, meio termo, são os conceitos importantes para entendermos a distribuição e, portanto, o sentido estrito de justiça. O justo, por conseguinte, deve ser ao mesmo tempo intermediário, igual e relativo. Não vai fazer sentido usar um princípio geral, uma lei de distribuição, sendo que há casos específicos. Então, numa partilha, numa comunidade, você não pode dar a mesma quantidade para cada pessoa se cada família tem um número diferente de membros. É isso que é o ser o equitativo, o relativo, o intermediário dentro dos casos particulares. E aqui a gente vê que, apesar dessa ideia fazer sentido, de que a justiça é uma virtude que não tem o meio termo e os vícios de carência e de excesso, como nas outras virtudes, quando a gente entende esse princípio de equidade, a gente diria que a virtude, a justiça está aqui, na equidade, e o vício está em aquele que recebe menos do que deve e aquele que ganha mais do que deve. Então, ainda assim, o desenho geral de um meio termo e virtudes, um meio termo que é a virtude e vícios extremos de excesso e de falta, ainda a gente consegue visualizar. E aqui eu acho importante também é, observar que esse conteúdo do livro 5 deve ser particularmente importante às pessoas que estudam o direito. Imagino que no curso de direito esse livro 5 deve ser um livro importantíssimo. E se não for, eu acho que deveria ser, é a minha opinião. Ainda no capítulo 3, tratando de um conceito importante da distribuição, que é a equidade. Se não são iguais, não receberão coisas iguais, mas isso é origem de disputas e queixas, ou quando iguais têm e recebem partes desiguais, ou quando desiguais recebem partes iguais. Isso, aliás, é evidente pelo fato de que as distribuições devem ser feitas de acordo com o mérito. E aqui, no final, ele explica que cada organização política, cada organização social vai determinar as leis de distribuição. Ah, As leis de uma democracia é diferente das leis de uma
aristocracia e de uma oligarquia. Então, são esses princípios que deverão ser observados. Não há um princípio universal e genérico que em todos os casos deva ser aplicado. Não, vai depender dos parâmetros do que ficou acordado naquela determinada comunidade. Assim como o termo A está para o termo B e o termo C está para o D, aí ele fala que nesse princípio de distribuição e equidade há pelo menos 4 elementos, ou seja, 2 pessoas e uma coisa que está sendo distribuída. Aí eu dei um exemplo aqui. A pessoa A trabalhou 20 horas e recebeu um salário B, um salário. A pessoa C, que trabalhou o dobro, deve receber o dobro, que não vai ser B, vai ser D. Então, isso que é o princípio aqui da distribuição. Pelo menos 2 pessoas e pelo menos uma coisa a ser distribuída, que para A vai ser um e para C vai ser outro. Conceitos importantes para entender a distribuição e equidade. O intermediário, o proporcional, e por isso que eles estão sendo destacados. Agora que a gente já viu um pouco de princípios importantes da distribuição, vamos ver princípios importantes da correção. Portanto, e aqui ele vai tratar da perda e do ganho. Portanto, não faz diferença que um homem bom tenha defraudado um homem mau ou vice-versa, nem se foi um homem bom ou mau que cometeu o adultério. A lei considera apenas o caráter distintivo do delito e trata as partes como iguais. Isso é ser justo, respeitar um princípio comum, um parâmetro comum. Porque senão a justiça não existiria, ela seria tendenciosa. Por conseguinte, a justiça corretiva será o intermediário entre a perda e o ganho, termos importantes para entendermos a correção. Eis aí porque as pessoas em disputa recorrem ao juiz, e ao recorrer ao juiz é recorrer à justiça, pois a natureza do juiz é ser uma espécie de justiça animada. E aqui nós vemos, o que eu já tinha antecipado no início, a origem etimológica da palavra diké, que diz respeito à divisão. O igual é o intermediário entre a linha maior e a menor de acordo com uma proporção aritmética. Por essa mesma razão é ele chamado justo dikaion, devido a ser uma divisão de duas partes, dika, como quem dissesse dikaion, e o juiz dikastes é aquele que divide em dois, dikastes. A palavra dividir em dois, dika, tem semelhança etimológica, portanto, com dikaion, que é o justo, e o dikastes, que é o juiz. Com efeito, quando alguma coisa é subtraída de dois iguais e acrescentada ao outro, este supera o primeiro pelo dobro dela, visto que, se o que foi tomado a um não fosse acrescentado ao outro, a diferença não seria de um só. Aqui eu tive um pouco de dificuldade para entender o princípio, mas é assim, digamos que nós temos 2 membros de uma mesma comunidade, e os 2 membros perdem a mesma quantidade. Nesse caso, não houve injustiça, mas há uma dupla injustiça quando um perde e é acrescentado ao outro. Então, a primeira injustiça, somente um perdeu. Outra injustiça, essa perda foi acrescentada ao membro da mesma comunidade. E aí eu usei aqui uma representação para mostrar, então, de 2 linhas, né, com a mesma dimensão. Você subtrai uma parte de um dos iguais, porque até aqui eles são iguais, e acrescenta ao outro, o resultado é que aquele que recebeu fica com uma diferença, primeiro numérica e segundo uma diferença moral. Como eu estava dizendo, os mesmos membros da comunidade não sofrem as mesmas injustiças. A injustiça se caiu somente sobre um no momento, ele perdeu algo numérico, e no segundo momento, além da perda numérica, ele ficou muito desproporcional com esse mesmo membro da comunidade. Logo, o justo é intermediário entre uma espécie de ganho e uma espécie de perda, a saber, os que são involuntários.
consiste em ter uma quantidade igual antes e depois da transação, para sermos justos com esse membro A, que perdeu involuntariamente algo que era dele. Para sermos justos, temos que voltar a essa situação aqui, inicial, antes da partilha. Agora, ainda estávamos tratando da perda e do ganho, agora vamos tratar da reciprocidade, mas ainda dentro daquele aquela representação que eu coloquei, da a justiça no sentido estrito, já tratamos da distribuição, estamos tratando agora da correção. Ora, em muitos casos, a reciprocidade não se coaduna com a justiça corretiva. Por exemplo, se uma autoridade infringir um ferimento, não deve ser ferida em represália. E se alguém ferir uma autoridade, não apenas deve ser ferido, mas castigado além disso. A justiça que o autor aqui está tratando é a justiça que nós utilizamos até hoje, que é um passo à frente da justiça de talião. O que é a justiça de talião? É você dar a parte que perdeu a oportunidade de vingança. É você fazer tal e qual sofreu no momento da injustiça, ele tem o direito de se vingar. E a justiça e a reciprocidade aqui para o Aristóteles não é isso, não é você cometer, não é você se vingar. Mas nas transações de troca, essa espécie de justiça não produz a união dos homens. Essa vingança distancia os homens. Uma vez que você resolve as coisas com vingança, as pessoas não querem morar na mesma comunidade. A reciprocidade deve fazer-se de acordo com uma proporção e não na base de uma retribuição exatamente igual. Aí ele detalha que neste item da correção e da reciprocidade apareceu uma ferramenta humana importante, que é o dinheiro, que lembra que eu falei que seria importante usar um princípio comum? O princípio comum para as distribuições, para a correção da distribuição, para a gente conseguir equalizar os diferentes produtos, os diferentes trabalhos, as diferentes produções humanas, a gente criou um instrumento que é o dinheiro. E em grego a gente consegue visualizar isso muito bem, porque o que é uma norma, o que é uma convenção, chama-se nomos, e o dinheiro chama-se nomisma. Então fica fácil a gente perceber que na própria raiz da palavra dinheiro aparece a convenção. Aí eu fiquei pensando, e no português? A palavra dinheiro vem aqui, ó, a etimologia, dinários, que é a dezena, que é usado para qualquer moeda. Então você usa um parâmetro matemático para resolver qualquer distribuição de bens. E aí, a partir dessa ideia que vem a nossa palavra dinheiro, né? Então, de dezenas. É como se fosse uma convenção numérica para a gente fazer a distribuição. Então, lá no fundinho da nossa palavra dinheiro também aparece essa ideia de convenção. E no capítulo 5 nós vemos uma característica diferente aqui da produção intelectual do filósofo Aristóteles, que ele está tratando em cada um dos capítulos um tema, mas às vezes no final do capítulo ele faz uma reflexão genérica sobre algum assunto. Então aqui no final do capítulo 5 ele fez uma sessão para tratar da essência da justiça. E aí ele coloca os termos equilíbrio, proporção, meio termo e muito importante, que essa justiça ou injustiça tenha ocorrido por escolha. A escolha, a voluntariedade está na essência do que é justo. Porque ser injusto é você querer prejudicar voluntariamente alguém para você ter ganho. Se você prejudicou alguém, mas não voluntariamente, então você não tinha o espírito da injustiça. Isso aparece aqui uma primeira reflexão no capítulo 5. Conseguir muito, cometer injustiça. Receber pouco, ser injustiçado. Isso também aparece dentro dessa seção sobre a essência da justiça.
Capítulo 6, como ele, eu já disse antes, que ele está buscando a justiça no sentido estrito e a justiça política. No capítulo 6, ele faz aqui uma reflexão sobre um outro tipo de justiça, porque lembro, vendo o que não é o termo exato de justiça que ele quer, vendo o que não é esse termo exato, a gente consegue entender melhor o que é esse termo exato. Então ele vai falar um pouco sobre a justiça doméstica. Mas eu achei importante aqui fazer uma reflexão também, quando ele diz justiça política, a justiça política que é sinônimo de justiça comunitária, justiça social, porque se a gente usa um dos sentidos enviesados de política relacionado à esperteza, à astúcia, aí não é isso que ele está querendo dizer. Então só quis fazer essa reflexão aqui. Agir injustamente não implica necessariamente ser injusto. Ó, uma das vezes aparecendo aquela diferença entre ser e estar. Então, vai ser justiça se a escolha foi deliberada, mas não quando você foi movido por uma paixão. Se você foi movido por uma paixão ou cólera, você não tinha intenção de prejudicar. Por isso, não vai ser considerado injustiça. Já mostramos anteriormente como o recíproco se relaciona com o justo, mas não devemos esquecer que o que estamos procurando não é apenas aquilo que é justo incondicionalmente, mas também a justiça política, que tem relação com autossuficiência, de homens livres, porque estamos tratando de uma democracia, homens iguais, governo por leis e não governo por leis e por um princípio racional, e não pela convenção de um homem, mas por um princípio que foi criado por essa comunidade, pensando no bem do outro, no bem de todos os membros da comunidade. Então, ele está aí buscando essa essência de justiça política. E aí ele fala da justiça doméstica, colocando um fato um pouco assustador para mim, que ele fala que a justiça doméstica é aquela em que um pai tem uma relação com o filho, com os seus escravos, diferente do que ele teria com os cidadãos, porque pertencem a ele. Então, nesse contexto, há uma justiça específica, e ele diz que até se inspira na justiça comum, mas é um outro estatuto de justiça. E ele conclui, é aqui, ele conclui, por isso é mais fácil manifestar verdadeira justiça para com a nossa esposa do que para com os nossos filhos e servos. Entendendo que aqui a esposa, pelo que ele tá levando, me induzindo a acreditar, pelo que está escrito aqui, que era entendido como posse de um homem livre da democracia ateniense, era posse desse homem livre os filhos e os escravos, mas não a esposa. Então a esposa você consegue ver como uma entidade diferente de você, os filhos e os escravos não. E aí com a esposa você consegue usar a justiça num sentido que não seja doméstico, mas que seja um sentido social. No capítulo 7 também tem uma reflexão muito importante sobre a diferença entre a justiça convencionada e a justiça natural. E aí ele coloca que a justiça vai ser considerada natural quando é observada aquele princípio em diferentes comunidades de diferentes princípios, diferentes culturas têm algum princípio comum. Isso seria uma justiça natural, uma lei natural. E aquilo que foi convencionado, logicamente, foi então uma regra, foi produzida por aquela comunidade. Tá, tudo bem, até aí tudo bem. Mas o que ele coloca de surpreendente é que nós, com o tempo, transformamos a nossa justiça convencionada, as nossas regras inventadas, elas ganham um estatuto de naturais, elas se tornam naturais. E isso é verdade. A gente acha que é natural muitas das nossas convenções porque elas vão se repetindo. E aí elas ficam naturais. E olha só, e ele também mostra-se consciente que mesmo essas leis, esses parâmetros que dizemos naturais, eles são mutáveis.
E eu fiquei muito surpreso quando eu fiz uma pesquisa e encontrei que na lei brasileira é permitido o incesto. Se o filho ou a filha e o pai ou a mãe são de maiores e não há violência envolvida, a lei não proíbe o incesto. Aí é claro que não vai formalizar como uma união estável, mas olha só como o Aristóteles acertou muito nisso. Até o incesto, que a gente poderia acreditar que é uma lei natural, ela é mutável. Então, se em um momento foi entendido como algo absolutamente inaceitável, hoje, pelo menos no que diz aí nesse site que eu consultei, é, faz parte da lei aceitar o incesto. Então, a ideia geral é uma convenção, de início, aqui, ó, o que diz, ó, de início, ela parece indiferente, ela parece artificial, mas depois deixa de ser, depois que a gente vai repetindo ela, se torna natural. Então ele repete algumas vezes, ele está consciente que as leis ou os parâmetros de justiça que são supostamente naturais, eles são mutáveis. E mais uma vez ele repete que há a diferença entre o ato e o que é justo. Então, no início, eu tinha anunciado, eu acho que eu disse que apareceria no capítulo 7, mas é na verdade no capítulo 8, a imagem do Édipo. O Aristóteles não menciona o Édipo, mas aqui nesse capítulo 8, ele diz que um dos exemplos que ele usa é se uma injustiça que foi cometida, suponha, por exemplo, uma situação em que a pessoa, em legítima defesa, mata a outra pessoa ou agride a outra pessoa. Em legítima defesa, certo? Essa pessoa que ela agrediu, que ela matou, era o pai dela, tá? Ela sabia que era o pai dela? O Édipo não sabia. Como é contado, né, pelas tragédias gregas, em particular Sófocles, né, que chegou até nós, o Édipo, ele matou o próprio pai, mas ele não sabia que era o próprio pai. Então, se ele agiu em legítima defesa, e pelo contexto que chega até nós, foi em legítima defesa. Ele foi insultado numa suposta briga de trânsito. E em legítima defesa, ele matou o agressor, mas só que ele não sabia que era o pai dele. Como eu disse, o Aristóteles não menciona especificamente o caso do Édipo, mas como é tão conhecido esse caso, pode ser que ele estivesse aludindo ao próprio caso do Édipo. Então, o fato de ter sido involuntário é um atenuante importante. E o caráter voluntário ou involuntário do ato é que determina se ele é justo ou injusto. Aqui eu acredito que o autor está falando de um espírito de justiça ou injustiça. O ato injusto é uma coisa, certo? Mas aí precisa ser levado em consideração a intenção, a consciência da pessoa para saber se ela tinha intenção de prejudicar, se ela tinha intenção de se beneficiar. Pois quando é voluntário é censurado, pela mesma razão se torna um ato de injustiça, de forma que existem coisas que são injustas, sem que, no entanto, sejam atos de injustiça, se não estiver presente também a voluntariedade. E aí eu já tinha antecipado que é uma diferença no livro 3, em que ele estava tratando das virtudes viscerais, ele fez uma longa reflexão sobre a diferença entre o voluntário e o involuntário e chegou à conclusão que se você move os seus próprios músculos, é voluntário. E aqui ele já está colocando como involuntário você ter deliberado para aquilo, você ter feito uma deliberação e uma escolha para ter cometido aquele ato, certo? E aqui também faz essa reflexão. E como eu já antecipei, vai ser entendido como voluntário se ele fez com conhecimento de causa. Isto é, sabendo com que pessoa ele estava lidando, o instrumento que estava usando e a finalidade que ele pretendia alcançar. E aí ele até coloca um exemplo aí entre parênteses. Se uma pessoa pega a mão de outra e com essa mão agride uma terceira pessoa, a mão dessa pessoa não tem voluntariedade nesse ato. Foi a força de uma primeira pessoa em cometer esse ato, certo? Isso parece claro. Por conseguinte,
Aquilo que se faz na ignorância ou feito com conhecimento de causa não depende do agente. Por conseguinte, aquilo que se faz na ignorância ou, embora feito com conhecimento de causa, não depende do agente, ou que é feito sob coação é involuntário. Então, aqui ele ampliou o leque de involuntariedade, colocando você não ter total dimensão do que fazia, não depender do agente, ter sido coação, tudo isso vai chamar de involuntário. Dos atos voluntários, praticados alguns por escolha e outros não, por escolha, os que praticamos após deliberar. Então, este sim você vai poder chamar de voluntário. Este sim você vai poder usar todos os recursos possíveis para censurar a pessoa que fez isso ou, eventualmente, honrar a pessoa. Numa reflexão que ele vai fazer daqui a pouco, ele coloca que pode ser acidental que um ato justo tenha ocorrido. Se foi acidental, não merece tanto mérito. E pode ocorrer que um ato injusto também foi acidental. Se foi acidental, não há tanta culpa para esse agente, certo? Bom, e aí, encerrando, deixa eu ver, ainda temos mais, né, sobre o voluntário e involuntário. Ainda temos mais sobre essa reflexão. Mas aí, usando aquela reflexão inicial sobre ser e estar, nós temos aqui graus de o quanto a pessoa está sendo injusta e o quanto ela está sendo no sentido de aquilo ser como uma virtude ou um vício da pessoa, da essência da pessoa, ou se foi um ato acidental. Então, infortúnio. Quando a pessoa comete um ato e não tem como saber as consequências. As consequências são contrárias às expectativas. Nesse caso, o quanto teve de voluntariedade, pouca voluntariedade, e quanto teve de involuntariedade, muito de involuntariedade. A pessoa pode, nesse caso, ser justa e ter cometido acidentalmente, como um acidente, um ato injusto. Então, ela estava injusta naquele ato, mas ela é justa, certo? O engano são consequências quando acontece um ato e que as consequências são previsíveis, mas decorrentes de um acidente. Aí eu inventei um exemplo aqui. O motorista, ele arriscou atravessar uma rua alagada e aconteceu um acidente. As consequências eram previsíveis? Eram. Mas ainda assim foi um acidente. Então, ainda assim, ele está próximo aqui de estar cometendo um ato de injustiça, ainda assim ele pode ser justo. Ato isolado. O autor conhece as consequências dos seus atos, mas foi movido por cólera ou paixão. O exemplo que é dado por Aristóteles é uma relação extraconjugal. A pessoa é justa, ela não tem intenção de prejudicar ninguém, mas ela foi movida pela paixão e efetivou uma relação extraconjugal. Aqui ela já está mais próxima do que seria ser injusto, mas ainda assim tem um componente de involuntariedade. Já o ato deliberado é aquele que acontece depois de uma consideração prévia e decorrente de uma escolha premeditada. A pessoa que fez isso, ela é assim, faz parte da disposição de caráter dela fazer esse tipo de atitude, porque não foi uma paixão, não foi uma cólera, ela deliberou, ela meditou sobre aquilo, ela conhecia as pessoas envolvidas e ela foi assim, ela pode ser considerada, então, honesta ou desonesta, justa ou injusta, não acidentalmente, mas como um atributo dela mesma. Ainda sobre voluntários e involuntários. Dos atos voluntários, alguns são desculpáveis, outros não. Quais não seriam desculpáveis? Aqueles que ocorrem por algo que não é natural. Então, se é natural você revidar uma provocação, tudo bem, mas não é natural a pessoa fala,
Oi, você não tá bem vestido. Aí você tem uma reação totalmente desproporcional. E aí ele chamou isso de uma paixão que não é natural e não conta como aquelas próprias do gênero humano. Quando você vê a pessoa tendo uma atitude assim, totalmente fora do esperado, fora do comum, uma espécie de uma obsessão, obstinação, tara, capricho, teimosia, implicância, a esses atos seriam considerados indesculpáveis. Por isso, e aqui eu achei particularmente curioso e não é assim que acontece conosco. Se alguém provoca uma pessoa, provoca a cólera de uma pessoa, e a pessoa, nesse ato de cólera, cometeu uma injustiça. A gente diz que a pessoa que cometeu essa injustiça estava errada. Aqui a visão é diferente. Quem foi injusto é aquele que provocou a cólera. E é uma aparente contradição com o livro 3, mas o cerne, aqui, uma quebra de ideias, né? A gente encerra a reflexão sobre os atos voluntários e involuntários, e aí essa ideia é diferente do que acontece na nossa cultura. Quando você provoca a cólera, você é considerado injusto, não aquele que cometeu o ato, aquela violência, por exemplo, certo? Então encerramos essa reflexão. E como eu já tinha explicado antes, a reflexão aqui sobre o voluntário e involuntário tem uma aparente contradição com o livro 3, mas se a gente usar aquilo que ele pediu para a gente usar no livro 1, que é adaptar as ideias às circunstâncias, a gente entende que ele quer chamar de justo ou injusto quando a pessoa tinha intenção de prejudicar o outro. Se ela não tinha intenção, se ela não tinha consciência, se ela foi movida por uma paixão ou cólera, ela não deve ser chamada de injusta. Agora estamos quase acabando e nesse capítulo 9 ele faz uma reflexão se é possível alguém injustiçar a si mesmo. E para falar de maneira genérica, ele acredita que sim, que é possível alguém praticar uma injustiça contra si mesmo, mas não com total consciência do que está fazendo, não tendo deliberado para praticar esse ato. Então é o que eu estou chamando em estar cometendo e não sendo injusto. Você pode estar sendo injusto com você, num sentido transitório, mas não que você é essencialmente injusto contra você. Essa é a ideia principal. Ninguém seria injustamente tratado por seu querer, ou seja, por sua deliberação. É o que eu explico aqui nesse texto, nesse pequeno texto. Por seu querer é por ter deliberado. Ninguém parou para deliberar e falou: nossa, vou fazer uma injustiça contra mim mesmo. Até porque, acidentalmente, a gente pode cometer uma injustiça contra a gente mesmo, e acidentalmente, uma pessoa pode ser justiçada e, e ficar contrariada com isso. Aí ele diz: é contra a sua vontade que alguns são justamente tratados. Certo. Então, acho que essa ideia está suficientemente explicada, que acidentalmente alguém pode cometer um ato de injustiça, mas aí ele vai fazer uma reflexão aqui, que é uma reflexão dialética, tá? Alguém pode acidentalmente ter cometido um ato de injustiça contra si mesmo. Mas aí ele vai mostrar um caso de alguém que voluntariamente e com conhecimento de causa faz uma distribuição de bens e dá menos a si mesmo. Essa é a pessoa que lá no livro 4 aparece como sendo o homem desprendido. E ser desprendido é uma virtude. Tá? E aí aqui ele entende que é possível isso acontecer. A pessoa fazer essa partilha, injustiçar a si mesma, mas ainda assim essa pessoa pode ser considerada virtuosa naquele contexto do livro 4, da distribuição das riquezas. E aí ele explica, ele está chamando aqui essa distribuição de aquinhoar. A pessoa que vai distribuir esses bens é o aquinhoador. Então ele dá uma quantidade menor para si e maior para o outro. Tá. Se alguém cometeu a injustiça, foi a pessoa que está distribuindo esses bens, o aquinhoador. A pessoa que recebeu mais do que devia foi injusta? Aí ele faz uma reflexão aqui e fala: não foi ela que fez a distribuição.
Então ela não foi injusta. Mas aí ele continua dizendo que há alguma injustiça em você receber algo que não é correto. Ele diz. Por outro lado, a palavra fazer é ambígua e de coisas inanimadas, de uma mão de um escravo que executa uma ordem, se pode dizer, em certo sentido, que mataram. Aquele que recebeu um quinhão excessivo não age injustamente, embora faça o que é injusto. Tá, o motor da ação não estava com essa pessoa que recebeu menos, mas, de certa maneira, ela está aceitando algo injusto. É isso que ele quer dizer. Quando você recebe mais do que você deve, você tem que, se você é justo mesmo, você tem que informar a pessoa. Fala, olha, você fez uma partilha errada. Ou você pode até falar, não quero isso que você deu a mais, porque o certo é essa quantidade certa para cada um de nós. E o exemplo que acontece no nosso dia a dia é quando a pessoa dá o troco errado. Ela fez a partilha errada. A pessoa que está distribuindo os bens foi injusta contra si mesmo. E aí você vai passar a responsabilidade para ela. Olha, ela cometeu o ato de injustiça, não eu. Aí compete a você cometer o ato de justiça. E aí ele faz outra reflexão que saber o que é justo é mais fácil do que saber o que é saudável. E reflexões também finais sobre o capítulo 9, ele se pergunta, a pessoa que é justa, ela conseguiria praticar atos injustos? A resposta dele é sim, claro que sim. Imagina uma pessoa justa que está dentro de um contexto social de bastante favorecimento, ela tem muitas condições de ser injusta. Ela tem a chave da casa de um amigo, ela tem um patrimônio do vizinho, que é um patrimônio bastante grande, então ele tem todas as condições de ser injusto. Mas não é por falta de oportunidade que ele é justo ou injusto, é pela disposição de caráter dele, é o que está explicado nesse texto. Penúltimo capítulo, o equitativo, a lei não escrita. Na nossa língua e no nosso contexto, na nossa cultura, a gente comenta uma decisão judicial e pode chegar à conclusão que aquela decisão judicial ela foi injusta. Mas o termo que a gente usa é justo ou injusto. Aqui, no grego, no caso, não faria sentido usar a própria palavra justa para se referir à lei. Então tem que usar uma outra palavra para você avaliar a lei formal se ela foi justa ou não. E aí a palavra é equitativo. A conclusão que ele chega é que o equitativo é mais justo do que a própria justiça legal. Por isso, o equitativo é justo, superior a uma espécie de justiça. Não a justiça absoluta, mas ao erro proveniente do caráter absoluto da disposição legal. Quando ele coloca justiça absoluta, a justiça absoluta é dentro de um determinado contexto, uma determinada comunidade que se estabelece como justo de forma absoluta para aquela comunidade, que em todos os casos você tem que usar a lei. E é por isso que eu destaquei aqui o termo universal. Esse universal aqui não é para todas as culturas. É universal dentro de cada contexto, de cada cultura. Então, ele reconhece que a lei formal, ela não, algumas vezes ela não será totalmente justa. E a palavra que ele usa para avaliar a justiça ou não da lei formal é o equitativo. Último capítulo, o suicídio. Colocando a ideia de que o justo e o injusto sempre envolve mais de uma pessoa, a gente diria que a pessoa que se suicidou, ela foi injusta. Aí ele responde isso de duas maneiras. Sim, ela foi injusta para com o Estado e por isso que ela recebe as punições de perder alguns direitos civis. Eu imagino que tem a ver com a herança, coisas assim. E outra maneira dele explicar isso é que nós somos constituídos de partes, então algumas partes podem injustiçar outras partes. É a reflexão final que ele faz sobre então a injustiça contra si mesmo num grau extremo. E aqui ele diz, no último capítulo do livro 5, que ele encerrou o tratamento às virtudes morais. Então,
não vamos esperar no livro 6, 7 até o 10 ele tratar de virtudes morais. Provavelmente vai tratar ou de virtudes políticas, virtudes sociais ou de reflexões genéricas sobre o que foi tratado até agora. O que nós vimos no livro 5 sobre a justiça, aquela reflexão sobre a diferença entre ser e estar, a diferença entre ser justo e praticar um ato de injustiça. Vimos que a justiça é uma virtude peculiar, pois não comporta os vícios da carência e do excesso, exceto naquele caso que eu demonstrei, que o justo é o equitativo entre aquele que ganhou muito e aquele que ganhou pouco. O que ele está buscando não é entender o termo lato, o termo genérico de justiça, que em poucas palavras seria respeitar os parâmetros comuns, mas ele foca-se na justiça política. E entendemos que a justiça é a virtude das virtudes. Termos que estão relacionados com a justiça: honestidade, equidade, probidade, proporcionalidade e equilíbrio. Aqui há uma espécie de consolidação da superação da lei de Italião, em que a gente considera na reciprocidade se o ato foi voluntário ou involuntário, uma longa reflexão sobre os graus de voluntariedade, se referindo à deliberação e à escolha, diferença dessa justiça política com a doméstica, aquela reflexão importante que as leis, os parâmetros que a gente diz naturais, eles são mutáveis, e aqueles parâmetros que nós criamos ganham o estatuto de natural com o tempo. E como que pode ocorrer a injustiça contra nós mesmos, e como ele demonstrou, essa injustiça que acontece contra nós mesmos não é uma injustiça voluntária. Então é isso. Muito obrigado. Vocês foram muito justos comigo, acompanhando esse conteúdo até o final, um conteúdo longo, difícil, mas também que vale muito a pena, que são as fontes que eu utilizei, no caso, as imagens, o significado de algumas palavras e a imagem, né, do Édipo. E é com ela que eu encerro esse conteúdo. Muito obrigado pela companhia justa de vocês e nos vemos no livro 6. Até mais.